Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol aqui pelo CPC. É um prazer enorme recebê-los aqui, meus queridos alunos. Hoje, na nossa aula, nós iremos tratar de um conteúdo bem interessante. Você sabe o que são los heterossemânticos? Você sabe o que é o significado da palavra embaraçada? Da palavra rato? Da palavra baço? Copa? Taça? Então, hoje é o conteúdo que nós iremos estudar e ele está envolvido em uma das habilidades que são cobradas aí pelo Enem. Além disso, hoje nós iremos tratar também de um conteúdo interpretativo que já foi cobrado algumas vezes nas provas do Enem, não só na prova de espanhol, mas também na prova de interpretação de texto, na parte de português e na parte de inglês, tá certo? Então vem junto comigo que hoje nós vamos aprender muita coisa interessante aqui sobre esses dois conteúdos. Mas antes, pessoal, eu gostaria de deixar uma mensagem muito bacana aqui para nós, tá certo? Para a nossa aula de hoje. Olha só, não se trata de donde estés, sino donde quieres llegar. Ou seja, não se trata de onde você está, sim aonde você quer chegar. Esse é que é o ponto mais importante. Se você quer realmente chegar a este curso que você deseja, se você quer realmente cursá-lo com todo o coração, com toda a vontade que você tem hoje, você precisa dedicar-se aos seus estudos. E é isso que eu vou colocar para vocês, que vocês possam se dedicar cada vez mais. Eu sei que a gente está passando por um momento difícil, pessoal, mas é importante que você reflita, que você possa aproveitar ao máximo essas aulas, que você possa aproveitar ao máximo esse momento, né? E reflexionar sobre muita coisa, sobre naquilo que você precisa melhorar, naquilo que você precisa dedicar-se. E aí eu tenho certeza que no final do ano, nós do CPC e você estaremos aí comemorando a sua aprovação, tá bom? Muito bem. Na nossa aula de hoje, pessoal, nós iremos trabalhar as questões que estão relacionadas à interpretação de texto, principalmente relacionada ao texto propaganda, que é o que nós vamos ver hoje, ok? E também, gente, relacionada aos heterossemânticos. É um grupozinho de palavras que é o famoso parece, mas não é. Ou seja, ele vai ter uma identificação diferente, vai ter uma tradução diferente com relação à sua escrita, tá certo? O que é que nós vamos aprender aqui, professor? Nós vamos aprender a questão dos heterossemânticos, como é que nós podemos encontrá-los em interpretações de texto, charges, cartoons, tirinhas, né, mencionados aí também. E nós vamos também fazer aqui algumas colocações para as nossas interpretações de textos de hoje. Então, olha só, o nosso roteiro de estudo, o que é que nós vamos aprender, o que é que nós vamos fazer nessa aula? Primeiramente, nós vamos identificar as palavras que são chamadas de heterossemânticas e como identificar o seu sentido dentro de um contexto interpretativo. Compreender o uso dos heterossemânticos como fonte de vocabulário presente na língua espanhola com relação à compreensão da língua estrangeira moderna, as habilidades e a compreensão que são cobradas aí no Enem. E compreender as formas interpretativas em relação ao estudo das propagandas e o seu uso como texto e como veículo comercial público, né? Veículo de massa. Então, vamos lá. A competência que nós vamos estudar, professor? Bom, como é língua estrangeira, a competência que é cobrada para a gente, pessoal, sempre é a competência de número 2, que é conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso às informações e a outras culturas ou grupos sociais. A habilidade que nós iremos aprender em relação à questão dos heterossemânticos, como eu já havia falado para vocês, quando falar em gramática, vocabulário, expressões idiomáticas, estrangeirismo, neologismos dentro da língua, nós sempre vamos fazer esses estudos relacionados à habilidade de número 5. Associar vocábulos, expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Então, o que é que nós temos aqui, gente? Nós vamos ter aqui também um estudo bem interessante relacionado a essas palavras heterossemânticas. O que são palavras heterossemânticas?
São palavras que têm uma escrita muito parecida com a língua portuguesa, mas também às vezes não é na escrita, e sim na pronúncia. Porém, o seu significado será totalmente diferente do que nós conhecemos para a língua portuguesa. Olha um exemplo. Duas amigas estão conversando aí, mas elas estão no ato de pensar o que uma falou para a outra, numa tentativa de manter um contato, uma conversa em espanhol. Olha o que diz a primeira. Café em copa, que louca! O que seria copa, né? Copa será estar usado como copo ou como outra situação? Olha na mão dessa mulher aí. A outra tentou falar em espanhol que o bolo da outra era exquisito. O que significa exquisito? É um bolo que tem sabor, é um bolo que é estranho, é um bolo que, sabe, é um bolo que não prestou, solou, né, como a gente diz aqui no Piauí. E aí, professor? Bom, a gente vai conhecer aqui, né, essa estrutura das palavras heterossemânticas. Eu vou te dar um exemplo de como ela pode ser cobrada aqui no Enem já de cara, para você já começar a compreender a interpretação que pode ser feita em relação às palavras heterossemânticas. Olha só, nós temos aí uma charge onde ele diz assim, ó, turista aprendiz. Mas como ele não sabe, ele está aprendendo, muita coisa ele não compreende. Então ele vai utilizar aquela expressãozinha que nós usamos até na língua portuguesa. Em, né? Ou seja, não estou entendendo, né? Então ele está lá e aí o guarda, né, lá no aeroporto diz assim para ele, um rato por favor. Aí ele, olha, perceba, apareceu uma palavra lá, rato. Aí ele vai num restaurante, pessoal, e chega lá, o garçom, que nós chamamos de camareiro ou moço, em espanhol, vai utilizar a seguinte expressão, la carne aqui é muy exquisita. Aí ele vai dizer o quê? O que significa esquisita para ele, professor? Ele depois vai em um bar e chega nesse bar, o garçom ou o camareiro, né, que vai estar lá no bar, vai perguntar para ele a seguinte coisa, queres ir de tapas? Aí ele também não entende o que é tapas, e aí ele vai dizer o quê? Né? Não estou entendendo o que esse pessoal está falando. Ele vai conhecer aí uma mulher, vai sair com ela e ela vai dizer assim, ó, não quero quedar-me embaraçada. Ele não entende o que é embaraçada também. Nós temos outro heterossemântico. E depois é ela que não vai entender o que ele está trazendo para ela, né? Aqui está subaço de água. Aí ela ou seja, perceba que ele ele também não soube, melhor dizendo, utilizar, né, a língua espanhola. Olha o que ele entendeu como baço de água, olha na mão dele, né? Portanto, eu vou te fazer um desafio. Você sabe o que significa? Nós temos aí 5 heterossemânticos. Eu vou cobrar para você que você me diga aí a resposta de apenas 4 deles. O que significa dentro do texto? Rato, exquisito, tapa e embaraçada. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um minutinho para você responder de acordo com o texto, tá certo? Então vamos fazer o seguinte. Pausa o vídeo aí nesse exato momento e responde a questão, tá certo? Já já a gente confere aqui as nossas respostas, tá ok? Muito bem, depois de você ter pausado aí, né, você já deve ter respondido e já deve realmente ter achado aí o significado para essas situações aí que foi colocado para o nosso turista aprendiz. Então, professor, o que nós temos aí? Por exemplo, pessoal, a palavra rato. O que significa a palavra rato para a gente? A palavra rato para nós, pessoal, vai ter o significado de momento, né? Um momento, por favor. Veja, olha o sentido como fica interessante. E lá, professor, quando o garçom disse la carne aqui é muy exquisita. O que significa exquisita para a gente? É uma carne que é ruim, que é esquisita mesmo, como a gente fala aqui no português, ou é uma carne que é muito gostosa, muito saborosa? Para a gente vai ter o valor aí de gostosa. Não esqueçam, uma dica para vocês, gente, bem importante sobre esse vocabulário. Em relação à personalidade das pessoas, eu posso dizer que alguém é uma persona exquisita.
que pra gente, na língua portuguesa, eu posso dizer que essa pessoa ela tem um ar agradável. Mas posso dizer também exquisita de uma maneira bem formal quando eu quero me tratar aí em relação às situações de dizer em relação à beleza de uma mulher ou a beleza de um homem também, tá certo? O que significa a palavra tapas? Queres ir de tapas? O que significa tapas, professor? Tapa é levar uma bolacha lá, como aqui no português? Não. Para eles, gente, não vai ser nem soco, nem bebida. Para eles será aperitivo. E o que significa, professor, quando a mulher quis dizer não quero quedar-me embaraçada? Olha, gente, será se ela quis dizer que ficou com vergonha, grávida, ou queria dizer que ela não queria ficar enrolada por ele nesse relacionamento? Na realidade, a resposta será o quê? Grávida. Então, os heterossemânticos, você percebe dentro deste contexto que eles são utilizados para fazer uma identificação de palavras que têm uma escrita muito semelhante à língua portuguesa, na escrita ou na pronúncia. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. O que mais que a gente tem aí, professor? Bom, alguns exemplos de algumas situações que você pode encontrar os heterossemânticos. Quer descer a beber uma copa de vinho? Gente, a palavra copa está usada para taça, como a gente viu lá naquela primeira, né, conversa entre aquelas duas colegas lá. Só que nesse caso, copa está sendo utilizada para uma taça, mas também pode ser utilizado para identificar a ideia de um troféu. Lembra a palavra Copa do Mundo? Troféu, né, para o campeão. Professor, se eu disser que eu quero uma taça de champanhe, eles vão me entregar o quê? Uma xícara cheia de champanhe. Por quê? Porque taça em espanhol significa xícara. E a palavra baço, que nós vimos lá na tirinha do Turista Aprendiz, para a gente, pessoal, tem um valor e tem um significado para nós de copo. Então, o vaso lá que ele trouxe, um vaso de plantas, na realidade não vai estar relacionado àquele significado. Foi por isso que a mulher disse o quê? Ela também não entendeu aquela situação, não é isso? E aí, professor, o que nós vamos ter mais para frente? Nós temos alguns outros casos que parecem simples, mas que fazem também uma confusão na cabeça da gente, pessoal. Olha só, nós temos alguns heterossemânticos que muitas vezes as pessoas se confundem. Por exemplo, bilheteira não é onde você vai comprar um bilhete para assistir um filme, para assistir uma peça de teatro, para assistir um concerto musical. Bilheteira para a gente é a carteira masculina, onde a gente guarda dinheiro, guarda os documentos, guarda cartão de crédito, tá certo? Cigarro não é cigarro como a gente vê no português, né? Cigarro para a gente, pessoal, geralmente é utilizado para a palavra charuto. E la cometa, professor? El chico jugava com una cometa, ou seja, a criança brincava com a pipa, estava puxando a pipa para dar um virote e tudo. Então, la cometa aí para nós seria a pipa. Cuidado! Escoba, não vai dizer, me gostaria comprar uma escova de dentes, a pessoa vai te trazer uma vassoura. A palavra escoba é vassoura em espanhol. Professor, como é que significa a palavra escova? A escova de dente, a escova de cabelo? Cepilho. Cepilho. Cuidado, papa não é o papa lá da igreja. Papa pra gente é batata. Se você ouvir a palavra rubio, não é ruivo, e sim loiro. A palavra tarjeta também não é muito comum na língua portuguesa, mas a palavra tarjeta para nós em espanhol significa cartão. Pode ser tarjeta de crédito para botar adentro de la bilheteira, ou seja, um cartão de crédito para botar na bilheteira. E como a gente já havia visto, a palavra taça aí está sendo utilizada para fazer a identificação, né, da palavra xícara. A partir daí, nós temos alguns grupos que são bem interessantes para a gente. Muita gente se confunde algumas palavras, portanto, eu vou colocar aqui para vocês algumas situações que são muito colocadas em textos, charges, cartoons, tirinhas, e que você vai aprender pelo contexto. O contexto é que vai te colocar a resposta correta.
Por exemplo, a palavra aceitar, aceite em espanhol, é acepte. Já a palavra aceite, que é escrita em espanhol, para nós na língua portuguesa, vai ter o valor de azeite. Apelido no português é sobrenome, mas cuidado, atenção aqui, meus queridos alunos. Essa palavra apelido com a ideia de sobrenome é aquele apelido que é carinhoso. É aquele apelido que você não usa para ironizar ou ridicularizar uma pessoa. Esse sobrenome que ele está falando é aquele que vai estar relacionado, por exemplo, quem se chama Patrícia, a gente chama de Pati. Quem se chama Maria Luísa, a gente chama de Malu. É igual em espanhol, nós temos Francisco, Paco, Dolores, Lola. Então, sobrenome é uma forma carinhosa. Agora, nós temos em espanhol a palavra apelido. Essa palavra apelido para a gente, pessoal, significa sobrenome. Mi apelido es Pierote. Mi nombre, Bruno. Então, veja que o apelido aí para nós é sobrenome. Ele vai ter uma outra relação aí. Borracha, aquela borracha da gente apagar os cálculos, né? O que a gente escreve errado, nós vamos chamar de goma de borrar ou somente goma. E borracha, professor, a palavra borracha, eu já vi ela em espanhol. É para dizer você, minha querida amiga aí que bebe no final de semana, né? E fica meia borracha, meia bêbada, né? Então, tome cuidado aí com essa palavra borracha, tá certo? A palavra cadeira em espanhol, né? Quer dizer, a palavra cadeira em português, nós vamos chamar em espanhol de silla. E a palavra cadeira, professor, já vi em músicas a palavra cadeira. Já vi nas séries de TV, onde eu coloco a legenda em espanhol, ou algumas séries em espanhol que eu assisto, a palavra cadeira. É o quadril, tá certo? De vocês. Desenvolver, como é que eu digo em espanhol, professor? É desarrollar. É o significado da palavra desenvolver em espanhol, desarrollar. Mas tem a palavra desenvolver em espanhol, professor, que significa o quê? Desembrulhar. Eu vou abrir um presente, eu vou desenvolver, tá certo? Escritório, onde vai trabalhar um advogado, onde vai trabalhar um contador, um administrador, um banqueiro. O escritório nós chamamos de oficina. Mas eu tenho uma palavra escritório em espanhol, pessoal. Mas vai ser a mesa onde você estuda, a mesa lá do trabalho do seu pai, da sua mãe. Então lá você vai chamar de escritório a escrivania, tá certo? A palavra escrivania em espanhol, ela vai significar a ideia de oficina, mas cuidado, ela é pouco utilizada com essa ideia de oficina. Por quê, professor? Porque essa palavra escrivania para a gente, com a ideia de oficina, é aquele estabelecimento, como é que eu posso dizer para você? Como se fosse uma recepção, tá certo? A partezinha ali do estabelecimento onde nós temos uma recepção. Aquilo ali, para a gente também, nós vamos ter a ideia de escribania, né? Com essa ideia de oficina aí. A palavra escribania em espanhol significa notariado, ou seja, é um outro significado diferente do que nós podemos ter para a língua portuguesa. Lapiseira, né, a gente chama de lápis mecânico. O que é o lápis mecânico? O famoso grafite. E lapiseira, né, se você pegar em espanhol, nós vamos chamar de caneta, tá bom? Cuidado, a palavra caneta pode ser bolígrafo, né, porque tem aquela bolinha, a esferazinha na ponta, mas também pode ser birome. Biron foi a pessoa que inventou a caneta, então recebe o nome de birome, né? Propina. Propina em espanhol, a propina que os políticos recebem, nós chamamos de soborno. Agora em espanhol nós temos a palavra propina. A palavra propina, pessoal, nós utilizamos aí com a ideia de gorjeta. Ah, eu vou dar uma gorjeta aqui, né? Então você vai dizer em espanhol que eu vou dar uma propina. A palavra vaso, o vaso de planta, aquele vasinho que o turista aprendiz trouxe a água para a namorada, a gente vai utilizar com a ideia de floreiro, onde você coloca a flor.
E vaso em espanhol nós já aprendemos que significa o que, galera? Copo. Então nós temos alguns exemplos aí, fora os que tem no material de vocês. São algumas palavras que são muito utilizadas, né, no âmbito textual e que você pode ter aí para fazer a utilização delas aí, saber o significado, né, e ajudar aí na hora da interpretação de texto. E aí, professor, além disso, nós vamos agora dar uma práticazinha para a gente entender. Dizem que os espanhóis han heredado de los griegos la percepción exquisita de la beleza. Olha o que foi que eu disse para vocês. Olha o outro significado. Será que a gente vai dizer que a beleza da pessoa é saborosa, gostosa? Não. Ela vai entrar com aquele outro significadozinho que a gente falou no início da nossa aula, né? Para que se pueda compreender correctamente el fragmento arriba, é necessário que sepamos que exquisita significa o quê? Estranha. Não, a gente já viu que não tem o mesmo valor para o português ou de um sinônimo que seja igual para o português. Extravagante, pior ainda. A palavra extravagante em espanhol é da mesma maneira. Horrenda para dizer horrível, não, a gente sabe que a palavra horrível em espanhol significa horrible. Então, para nós, a resposta vai ser aquela que nós colocamos lá. A letra D de dado, a ideia de agradável. Olha uma outra situação que a gente pode ter. A gente está vendo aí uma propaganda, ó. Moléstias comunes moléstias comunes em las piernas de las embarazadas. Nós já aprendemos que embaraçadas é grávida. Agora, o que significa moléstias, professor? Dentro do contexto da propaganda, temos aí a utilização da palavra moléstias, que tem como sentido literal para o português como o quê? Olha, gente, moléstias para a gente são dores. E essas dores para a gente, pessoal, elas causam um certo incômodo, né? Então, moléstias aí está no sentido de incomodar. Não vá pensar que molestar em espanhol tem aquele mesmo valor que tem o ato de molestar para o português, aquele ato equivocado, né? O que significa moléstias, professor? Significa incômodos. Se você ouvir numa estrutura a seguinte forma: a Luísa me molestas mucho, não vá pensar besteira. A palavra molestar aí, ela é um heterossemântico que está sendo utilizada com a ideia de incômodos. Tá certo? De incomodar. As dores incomodam, né? Muito bem. Outro caso que nós podemos ter aí, pessoal, dos heterossemânticos é esse aí, olha só. Dentro de um texto, né? Dentro de um texto é a habilidade lá de número 6, onde a gente precisa pegar o contexto geral. Professor, tá aí a minha grande dúvida, a minha grande dificuldade, perdão. Como é que eu faço para entender? Se eu não lembrar dos heterossemânticos nesse exato momento, o que eu devo fazer? Galera, seguinte, pega pelo contexto. Você procura as palavras-chave que vão estar relacionadas. Nós temos bem no título do texto a palavra borrachos. El mito de los animales borrachos tiene base científica. Una mutación en el gen ADH7 parece tener la clave de que unas especies puedan tolerar mejor el alcohol fermentado de las frutas e outras não. Opa, falou de álcool. Então parece que os animais ficam também o que, pessoal? Bêbados. Então veja, através do contexto, pela questão do álcool fermentado, que é a bebida alcoólica que a gente ingere, né, em muitos casos, ela está sendo colocada aí para você fazer um entendimento geral. Então está dizendo que o quê? O mito que os animais também ficam bêbados tem base científica. Então, dentro do contexto, percebemos que é uma palavra que é heterossemântica, borrachos. Neste caso, temos como significado para esta palavra o seguinte termo: apagados, porque borrachos, você lembra de borracha, e na realidade não é. Molengas, como a borracha, né, assim, moles, né,
Também não. Emborrachados, né? Se fosse elásticos, também não. A palavra aí será o quê? Bêbados. Muito bem. Então, os heterossemânticos, pessoal, eles têm essa característica, né? Eles vão ser utilizados aí com uma escrita ou uma pronúncia muito parecida com a da língua portuguesa, porém o seu significado é diferente. A partir de agora, nós vamos ver as questões que vão estar relacionadas aos textos publicitários. Preste bem atenção. Textos publicitários já caíram no Enem algumas vezes e é importante que você saiba como fazer a interpretação desses textos. Olha aí um exemplo de uma propaganda em espanhol. Você já deve ter usado esse shampoo, não já? Pois bem, tá aí, ó, como é que é feita a propaganda em espanhol desse produto. O gênero textual publicitário, as propagandas, pessoal, eles têm uma única finalidade. Que finalidade é essa, professor? Eles vão promover um produto para que ele possa ser vendido, um produto que possa ser consumido. E ele sempre está vinculado aos meios de comunicação de massa, jornais, revistas, rádios, panfletos, ou seja, ele tenta fazer a divulgação ao máximo para que esse produto seja conhecido. Esse produto sendo conhecido, pessoal, nós teremos aí a venda, o sucesso desse produto. Quantas vezes você já não assistiu uma TV que passa produtos aí, né, neste veículo de massa? Você já percebeu a grande utilização da TV como divulgador de produtos, né? Hoje também isso é feito na internet, algumas redes sociais já fazem essa questão da publicidade, né? Para quê? Para que esse produto possa chegar a várias pessoas e para que mais pessoas possam conhecer e procurar consumir este produto. Então eles vão utilizar ferramentas bem interessantes. Quais são? As imagens. As imagens sempre chamam muito a atenção. A linguagem que eles vão abordar, professor, é sempre uma linguagem muito simples e uma linguagem que traz humor. A não ser, pessoal, que seja uma propaganda que esteja vinculada aí, né, a algum produto educativo, algum produto relacionado à saúde. Aí ele já não usa tanto assim essa ironia, assim a ideia do humor, né? E a principal característica desse gênero, pessoal, é a venda de um produto ou a venda de um serviço. Olha o que diz nessa propaganda. Toma-te el tempo para disfrutar de tus rizos. Você percebe aí os cachos, né, no cabelo do leão, né? Ou seja, os caracóizinhos, né, do cabelo do leão. Ou seja, para você aproveitar ao máximo aí a questão do quê? Dos cachos, né? A palavra riso significa cachos. Então, veja aí como é que ele utilizou uma linguagem até humorística, né, para você ter a venda desse produto, desse shampoo, né? O que nós vamos encontrar como características nesses textos, professor? Primeiro, ele tem um caráter comercial, como você está vendo, né? Uma linguagem verbal, que seria o texto que é encontrado na propaganda, né? Geralmente esse texto, pessoal, ele tem uma linguagem muito simples, né, para a gente poder entender rapidamente a mensagem que quer ser passada. E nós temos também a linguagem não verbal, que é a imagem. Olha só, perceba como é que é essa imagem. Você vê a garrafa aí do refrigerante, ela está colocada no meio de uma montanha russa. Então significa dizer que os garotos aí, a galera que consome esse refrigerante, está num parquinho, né? Olha o que ele diz lá, ó. Toma lo bueno. Então perceba a utilização aí de quê? Da propaganda e de uma linguagem bem simples para que você possa entender aí, né, a questão do que se trata, daquilo que quer ser passado dentro dessa propaganda, né? Os textos, eles são relativamente curtos, né? Por que isso, professor? Porque é um produto, né, uma propaganda, gente, se ela for vinculada à TV, se ela for vinculada à rádio, a um panfleto, alguma coisa do tipo, ela tem que ser passada a mensagem de uma maneira mais rápida possível, né? O resto da mensagem geralmente é compreendido com as imagens, que é o nosso famoso texto não verbal. Os textos são sempre persuasivos e atrativos.
Por isso ele vai usar principalmente o modo imperativo, pessoal, aí como, né, uma das formas de comunicação que vem nele. Eles vão usar o humor, a criatividade. Você, em alguns casos, poderá encontrar figuras de linguagem ou vícios de linguagem. E em muitos casos, as propagandas, principalmente essas que vêm imagens, elas sempre têm uma questão colorida. A cor sempre vai estar representando o ideário, né? Alguma coisa que o produto quer chamar a atenção. Por exemplo, a cor que predomina aí é a cor vermelha, que está relacionada ao rótulo, né? Professor, mas aí como é que eu sei o produto que está vendendo? Ora, ali tem o nome do produto, ali embaixo, Toma Lo Bueno, aí embaixo tem Coca-Cola, e você percebe pela garrafa, pela botelha, né, que é a garrafa em espanhol, que está colocada e posta bem no meio aí da montanha-russa. Né? Então, gente, o que é que nós podemos encontrar? Olha só. Dentro das propagandas, nós vamos cobrar esta habilidade. Habilidade, né? Melhor dizendo, a competência de número 2, né? Que é voltada para as línguas estrangeiras. Mas a habilidade que é cobrada é a habilidade de número 7, pessoal. Que é a que vai relacionar textos de uma língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas que são utilizadas dentro dela e o seu uso, né, como uma função social. A propaganda, ela tem um vínculo social, pessoal. Então, ela é cobrada dentro desta habilidade. Olha o que nós temos aqui. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui que já caíram no Enem. Olha aí, a primeira questão da primeira prova de espanhol do Enem. Cangarros lega México com desenhos atléticos, pero muy fashion. Olha lá o estrangeirismo, né? Tiene un toque vintage con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de estos tienes es que tiene bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicios, né? E com unos jeans obtendrás um look urbano. Olha, você percebe que dentro desse texto, pessoal, nós temos as palavras fashion, vintage, cool, look. Então, nós temos aí, pessoal, a utilização de uma linguagem, mas voltada para quê? Para os jovens, né? É uma linguagem aonde eu preciso encontrar o meu público-alvo. Qualquer pessoa pode comprar o tênis, professor? Pode. Mas quem é que geralmente utiliza essas palavras de cunho estrangeiro, de língua estrangeira, utilizadas geralmente como gírias, né? Quando você vê uma amiga assim, diz, eita, fulana tá fashion hoje, ó, toda arrumada, tá gata, né? Olha, o look dela hoje veio arrebentando aqui. Então, nesse caso, é uma propaganda voltada para os jovens, né? Então, olha só o que cobrava a questão. O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas que não a espanhola tem intenção de quê, gente? Atrair a atenção do público-alvo para o público-alvo dessa propaganda, popularizar a prática de exercícios esportivos, agradar aos compradores ingleses desse tênis, incentivar os espanhóis a falar outra língua, né, outras línguas, no caso o inglês, enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto. Olha, se você prestar atenção, olha, o texto fala que esse tênis chegou aonde? No México. E ele está voltado para o público mexicano. E ele tem um público-alvo para ele. Portanto, a resposta correta será a letra A. Outro exemplo de propaganda. Essa propaganda, pessoal, é uma propaganda que é feita em cartel, que é um cartaz. Uma propaganda montada, né, geralmente por ministérios ou secretarias de saúde, ministérios ou secretarias de educação. Ou seja, a questão da política pública que é feita com o uso da propaganda para atingir as grandes massas, né? Então, lactância durante o embaraço e entende. Las mujeres podemos lactar durante o embaraço e entendem, sendo na prática natural e respeituosa com nossos filhos. Ou seja, a pessoa pode fazer a amamentação
durante a gravidez e também pós a gravidez, né? Então não vai ter problema nenhum. Ela pode amamentar uma criança que já é menor e depois também, né, o filho recém-nascido. Veja, as marcas de primeira pessoa, no plural, no texto da campanha de amamentação, tem como finalidade fazer o quê? Se a gente prestar bem atenção, ela diz, las mujeres podemos. Las mujeres é Elias, mas a pessoa que quando faz a leitura coloca essa forma podemos, você também faz parte desta voz coletiva que quer retratar a ideia da propaganda. A mensagem que a propaganda quer passar, você também vai estar envolvido nela. Então significa dizer o que, professor? Inclui o enunciador no discurso para expressar formalidade? Não, nós não temos a ideia da formalidade aí, tá certo? É uma propaganda que é voltada para as massas, então você pode utilizar de maneira informal ou de maneira informal, né? Não vai ser só expressar essa ideia formal. Agregar diversas vozes para impor valores às lactantes? Também não, gente, não é a questão de valor. É para mostrar que a população em si apoia essa questão da amamentação durante e pós a gravidez. Forjar uma voz coletiva para garantir a adesão à campanha? É essa a resposta. Ou seja, quando diz podemos lactar, significa dizer que qualquer pessoa também vai estar envolvida nesta questão para garantir a adesão de todas as pessoas nessa propaganda. E aí nós temos uma questão bem simples, a propaganda voltada aí para o cunho da habilidade de número 8, que fala sobre textos de teatro, sobre poesias, músicas, trechos de livro, e é muito importante que você saiba, né, colocar-se dentro também desse contexto. Los Vecinos de Arriba, uma comédia de Sesc Grey. Entrada Los Vecinos de Arriba. Teatro Belas Artes. Los Vecinos de Arriba com Eva H. en el Teatro Bellas Artes de Madrid. La comédia de Sesc Grey, em la que podrás disfrutar de lo que es la convivência. Olha, quando a gente diz os vizinhos de arriba, arriba, gente, significa o que? Os vizinhos de cima. Então significa dizer que as pessoas moram em um apartamento, moram em prédios, né? Mora, né? Aquela questão de primeiro andar, segundo andar. Então, gente, se fala da questão da convivência, a gente já sabe, nós vamos ter aí dentro desse texto e dentro dessa questão sendo cobrada a questão das relações pessoais, as relações humanas que estão sendo vividas aí. Então vamos ler. Aborda o tema da amizade de forma divertida. Olha, falando sobre a questão da convivência, né? A gente está vendo que é uma das maneiras, mas não é aquilo que ele quer aí, né? Já que convivência fala muito das relações humanas, não só a questão da amizade. Las relaciones humanas é o tema principal. Gente, como ele está falando sobre a questão da convivência, essa relação humana ela casa com essa resposta. Portanto, para nós a resposta correta será a letra B de bola. Meus queridos, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui. Eu desejo para vocês bons estudos. Eu estou esperando vocês hoje a partir das 2 horas até as 2h40, né? Eu gostaria que vocês respondessem a lista, né, que está indo. Também o mini simulado dessas aulas que nós estamos fazendo, né? Dessa aula de hoje você vai ter aí um mini simuladozinho para fazer. E às 2 horas, né, eu estarei esperando todos vocês aí para que nós possamos tirar as nossas dúvidas, tá bom? Quero deixar abraços fraternos para vocês, perdão. E espero vocês aqui numa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Caramba, consegui.